queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas, sentindo de bem perto os seus mensageiros, a envolver os nossos pensamentos na lucidez da verdade e a insuflarem em nossos sentimentos o vigor da fé, a esperança de um porvir feliz para todos nós. Nós confiamos, Senhor, na grandeza do seu amor e na sua misericórdia, e nos entregamos nesta hora confiantes nos desígnios de Deus em favor de todos nós, irmãos em humanidade. Rogamos, Senhor, que as equipes socorristas desta casa, arregimentada pelos tarefeiros da sua seara, possam ir ao encontro de todos os corações aflitos, onde as sombras da amargura permanecem, onde os véus da ignorância impedem que o Espírito veja a luz do amor. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram no clamor, nas súplicas, possam todos serem socorridos em seu nome. Nós outros, Senhor, confiantes, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. A fé transporta montanhas. Item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Quando o Evangelho mostra que o poder da fé se demonstra de modo direto pela ação magnética, significa dizer que a construção de sentimentos nobres provoca uma expansão perispirítica, provoca uma ampliação das potencialidades divinas do espírito. E esses atributos expandidos na forma de sentimentos nobres é a característica magnética do médium que dá o passe. A nossa vida de transmissão fluídica, ela não difere da forma como eu vivo no meu dia a dia. Então, se no meu dia a dia eu me permito inadequações, desequilíbrios, impulsos, é um engano dizer que no momento da reunião mediúnica estamos prontos. Temos reprisado isso de diferentes formas para que nós saiamos definitivamente desses equívocos. E o médium que quer dar passe 24 horas do dia,
ele tem que estar num estado de prece e de trabalho com Jesus, ainda que nas suas atividades rotineiras. Porque nas nossas atividades rotineiras, nós precisamos ser os mesmos. E por intermédio dessa expansão fluídica, é que nós podemos dar um impulso, um direcionamento a esses fluidos, aí sim com a alavanca da vontade. Então, às vezes, o espírito tem uma potencialidade afetiva, expressiva, ele tem valores bem construídos, ele tem obras no bem relevantes, mas ainda às vezes falta esse direcionamento. Porque nós ficamos muitas vezes dispersivos no pensamento e os nossos fluidos ficam dispersados. E se nós fizéssemos uma mínima experiência, e a gente sempre fala sobre isso, se numa assembleia de 10, 20 pessoas, de pensamentos enobrecidos no bem, com obras desenvolvidas, concentrarem o seu pensamento sobre uma única pessoa enferma, a mobilização de ectoplasma que nós teríamos, qualificado de sentimentos, seria para produzir prodígios na casa espírita. Mas nós ficamos presos em nós mesmos, né? E assim como a gente fala, vamos dar um passe dispersivo, figurativamente, muitas vezes o dispersivo sou eu mesma, que não tenho a concentração suficiente para inocular no outro que necessita aquilo que eu trouxe de melhor em mim. E passamos a fazer um gestual inócuo, vazio de vibrações. Isso muitas vezes acontece. Então, daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a esta fé, a fé que nós estamos refletindo, a humanidade seria capaz de mobilizar prodígios. Então, tem uma referência aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, um diálogo pequeno entre Hilário e Aulus, e diz assim: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Primeiro que a cabeça, figurativamente, ela abarca, agrega o nosso centro coronário. Então, o centro coronário, ele é um dos dínamos do espírito no que se refere à transmissão e captação de energias superiores. Então, se um espírito superior quer inocular em nós as suas vibrações espirituais, a via de acesso para nós captarmos é o centro coronário. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento flui de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria a ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, em primeira instância, a sintonia com os amigos espirituais. Depois, a importância de como aquela mente, no seu dia a dia, vibra, existe. Como é o fluxo do meu pensamento? Porque a mente do espírito, ela não é, conforme a gente, a humanidade, quer perceber, ela não é compartimentada. A gente que didaticamente fala, isso aqui é pensamento, isso aqui é isso, aquilo, mas isso funciona de uma forma muito sintetizada e todas as nossas potencialidades estão ali naquele momento sendo acionadas. Então, o pensamento flui de maneira decisiva
na doação de princípios curadores. Né? O pensamento, a ideia iluminada pela fé, aí então o arcabouço de sentimentos nobres, e pela vontade, o médium consegue ligação com os espíritos amigos. Isto não se faz tão somente na hora do passe, mas isso é um estado vibracional do médium. Então nós estamos num momento em que as solicitações de socorro são inúmeras. As solicitações objetivas das pessoas pedindo e aquelas solicitações subjetivas, as pessoas chorando, as pessoas inseguras, aflitas, porque é do momento que a humanidade passa muitas dores, muitas aflições, e requerendo testemunhos de muitos de nós que não temos ainda recursos para o testemunho, que tendo tido ao longo dessa existência a oportunidade de construir esses valores, não o fizemos na totalidade. E agora, nesse momento especial de que esses testemunhos de confiança, de doação, de entrega precisam acontecer em nós, muitas vezes podemos dizer que ainda não estávamos prontos. Então, a nossa presença no mundo precisa ser uma presença bastante coerente com tudo aquilo que temos recebido da misericórdia do Pai, para que em 24 horas do dia nós estejamos dispostos a servir com os sentimentos. Nesse momento da humanidade, mais de 2000 anos após a vinda de Jesus, um espírito na Terra não ter fé é algo gravíssimo. E por que é grave? Porque revela, sem nenhuma sombra de dúvida, que a forma como nós estamos pensando, como nós alimentamos o nosso pensamento e a forma como nós seguimos a nossa existência é completamente equivocada. Então, olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos se somos ou não espíritos de fé, e ao detectarmos que não, nós vamos ter que ter essa humildade de compreender que nós estamos levando a nossa existência da pior forma. E isso é bem grave. Porque quando a gente se confessa sem fé, é porque ainda nós desejamos permanecer nos equívocos, nos alimentando de futilidades, banalidades, de más paixões, de pensamentos contrários à lei e à verdade. Será que é assim mesmo? Então, Emmanuel, na lição 40 do Vinha de Luz, intitulada Fé, ele diz assim: a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lastimável consequência. Vamos lá.
todo equívoco na forma de pensar tem lastimáveis consequências. Eu pensar alguma coisa que não é a verdade, que não corresponde à realidade, terá, inquestionavelmente, lastimáveis consequências. Então, pensar que a fé é para alguns que receberam de Deus uma bênção e se tornaram de pronto espíritos de fé, não é só um equívoco, mas vai trazer para nós consequências muito complicadas. E ele continua: a sublime virtude, ou seja, a fé, é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento de cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, a fé, sendo uma construção do mundo íntimo, quem não tem fé não começou ainda a construção do mundo íntimo. Por isso que na hora que chega a adversidade, que é necessário que nós façamos um processo de introspecção, nós vasculhamos o mundo íntimo e não achamos nada. E saímos em desespero para ver se alguém ou alguma coisa faz algo por nós. Então, não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A gravidade disso é muito extensa, porque aí eu olho para mim e falo, não, eu não tenho fé ainda. E aí eu tenho que admitir que eu estou nesse momento da minha vida como espírito tomada de excessivas ansiedades terrestres. De parceria, ou seja, estou em parceria com os enganos e ambições inferiores. Que, embora a gente não perceba, mas tortura o nosso íntimo. E isso, né, a ambição, o materialismo, o consumismo compulsivo, a conversa sem proveito, os divertimentos sem fim, tudo isso, como Emmanuel está colocando para nós, são como vermes e malfeitores que atacam a obra. Então, ele continua: há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os atos dos outros antes do autoexame. Tudo isso são equívocos que nós vamos cometendo, que são impeditivos para o desenvolvimento da fé. E nós, nesse momento da nossa vida, nos conscientizarmos de que quando algo nos chega, porque às vezes nós temos uma fé bem estruturada, porque temos experiências
estruturadas no campo da nossa alma sobre determinados aspectos, mas sobre outros nem tanto. Só que, se nós somos espíritos realmente com fé, o campo da nossa alma que está iluminado, ilumina o lado sombrio que ainda não recebeu luz. E nunca estamos totalmente isentos dessa força chamada fé. Nós vamos entendendo isso cada vez mais profundamente quando nós abrimos, por exemplo, o Evangelho e a gente vê algumas coisas importantes. Por exemplo, Jesus, ele faz várias vezes a multiplicação dos pães. Jesus cura inúmeros enfermos, cegos, mudos, surdos, endemoniados, leprosos, anda sobre as águas do mar, fala com uma propriedade sobre as leis como ninguém. Jesus demonstra todo o tempo todo, junto aos seus e à multidão, o que é o amor. Porque tudo aquilo era o amor. E depois dele, pela segunda vez, fazer a multiplicação dos pães, ele é abordado por um grupo de fariseus e saduceus que pedem para ele, depois de tudo isso, um sinal do céu, para que eles pudessem crer. E Jesus responde: não vos darei. Por que Jesus, quando foi abordado por 10 leprosos, numa situação lamentável, lastimável, mesmo sabendo, porque tudo ele sabia, que apenas um teria condição de se manter curado, por que ele limpou a lepra dos 10? Ou seja, porque Jesus deu um sinal do céu para 9 leprosos que não acreditavam em nada e nem nele mesmo, e se negou a dar um sinal do céu para os saduceus e os fariseus. Por que 2 medidas? Então, naquele momento em que ele é abordado pelos 10 leprosos, Jesus oferece, quando eles pedem para serem limpos, eles estavam numa situação de profunda miséria, de toda a natureza. E aquele pedido abria um caminho para que aquela ação de Jesus fosse efetiva. Porque eles se colocaram, mesmo que circunstancialmente, mesmo que não representasse o conteúdo deles, eles se colocaram numa posição de humildade. E aquela posição de humildade, de pedir, permitiu que aquela ação amorosa de Jesus realmente pudesse trazer para eles aquele efeito, mesmo que fosse momentâneo. Como momentâneo era o, entre aspas, a entre aspas, humildade.
Porque naquele momento eles teriam a chance, a oportunidade de, ao entrar em contato com aquilo, tomar uma decisão, como um deles tomou. E aqueles saduceus, ao contrário, eles não estavam em dor. Não havia, eles não percebiam na intimidade deles nenhuma dificuldade. Eles queriam apenas uma prova. E por que isso é importante de nós comentarmos? Porque a fé, ela não se estrutura dessa forma. É impossível nós estabelecermos uma fé como essa que o Evangelho nos traz, porque em alguma circunstância nós fomos submetidos, entre aspas, a um milagre. Quantas mães que perderam seus filhos foram ao Chico, receberam mensagens, belíssimas mensagens psicografadas, elas passaram a acreditar na imortalidade, elas se tornaram mais calmas, mais aliviadas, mas não desenvolveram a fé. Porque a fé é uma construção de valores. A fé é um movimento que a alma faz de se desapegar dos maus hábitos, dos equívocos. Então, o Chico ali cumpria, sem sombra de dúvida, com a sua tarefa extraordinária de consolar, de amparar, sem aguardar nenhum resultado. A ideia dele, de maneira nenhuma, era que elas se tornassem espíritas. De forma alguma. Que elas abandonassem uma fé que elas esposavam, que poderia não ser a espírita. Mas aquele movimento de amor tinha sim como finalidade conduzir aqueles espíritos, pais e mães, tomados de dores lancinantes, a rever suas existências. Porque os conteúdos que eles traziam eram conteúdos que falavam da importância de se estabelecer a fé no coração, pelas obras. E quantas vezes nossas irmãs e nossos irmãos ficaram presos aos recados, ficaram satisfeitos apenas com o consolo de saber que ainda viviam. Sem o aproveitamento real da instalação dessa fé inabalável, que deve ser o primeiro movimento do cristão. Por isso que é necessário que nós vejamos na nossa intimidade muitas questões. Muitas. Porque todo o tempo todo, nós recebemos da misericórdia divina instruções, avisos, intercessões em nosso favor para essa fé. E nem sempre nós conseguimos aproveitar. Então vamos fazer a prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna, Senhor, de estabelecermos em nosso íntimo a fé que move a montanha, mas a montanha, Senhor, dos nossos equívocos, que nos impede de sermos os cristãos que desejamos ser. Infunde, Senhor, em nossos corações o bom ânimo e a esperança. Permita, Senhor, que nós possamos sair da infância espiritual, aproveitando esses dias extraordinários para que possamos lançar no campo da nossa alma as vivências que irão nos fortalecer na fé. Que possamos gravar em nossa memória, Jesus, as infinitas oportunidades que estamos tendo de nos tornarmos espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença constante em nossas vidas. Permite, Senhor, que nesta hora possamos lembrar de todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs, e que o Seu olhar doce e misericordioso, Senhor, alcance a todos esses espíritos, envolvendo-os com vibrações luminosas, de paz e de saúde, de bom ânimo e de esperança, infundindo em seus corpos e almas o influxo do Seu amor para sustentá-los na fé, em dias sempre melhores. E todos nós que nos encontramos na terra do cruzeiro, orquestrados pelos sentimentos de Ismael, possamos, Senhor, corresponder à grande oportunidade que estamos tendo para viver neste país de maneira reta, fraterna, executando as nossas tarefas simples, com bom ânimo e profunda retidão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.